aí galera, Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como você pode simplificar as cores de uma ilustração em valores simples. Então eu vou tentar passar um pouquinho como que eu enxergo essa referência, essas luzes e sombras, e como eu posso usar na pintura com 3 tons diferentes. Então eu vou usar apenas 3 cores para representar essa ilustração. Vai ser uma pintura simples, uma forma que eu enxergo e tentar passar para vocês para simplificar o processo. Não é nada tão difícil, tão realista e cheio de conceito, é mais para você treinar mesmo. Acho que é uma prática, você não precisa necessariamente usar isso na sua ilustração, mas como treino, se você está tendo dificuldade de enxergar pontos ou de aplicar luz e sombra na sua ilustração, eu acho legal fazer dessa forma. Lembrando que se você quer ver o vídeo de eu desenhando essas referências, eu tenho um vídeo de tempo real desenhando no YouTube, é o vídeo anterior a esse. Então você pode ir lá, vou deixar no card também, se você quer ver eu desenhando e depois voltar aqui para ver a coloração, é legal também. E bom, eu resolvi tentar fazer esse vídeo porque eu fui no meu Twitter esses dias e eu tava fazendo pinturas do pessoal que me mandava foto, né? Então essas são 4 delas, eu fiz umas 10, 11. E eu quis fazer de uma forma rápida, então tentei fazer desenhos que demorassem uns 20 minutos para eu entregar para vocês no Twitter. E eu usei nos tons de pele 3 tons, então foi a cor base, uma iluminação e uma cor de sombra. Então eu queria mostrar para vocês uma forma de simplificar isso e fazer ficar parecido com a foto de referência, usando poucos tons e cor flat no caso, né, que são 3 camadas de cores. Eu vou mostrar aqui como vai ficar a ilustração que a gente vai fazer agora, né? As pinturas como vão ficar agora. Então é uma forma bem simples, eu analisei a referência, peguei 3 tons, não necessariamente iguais, mas que fiquem interessantes, né? Que fiquem umas cores legais, 3 cores diferentes e apliquei, tendo essa visão aí que eu quero explicar para vocês. Então vamos lá para a explicação. Então, a gente tem aqui a referência que eu vou usar para pegar a luz e sombra e aplicar no desenho. Eu vou demarcar elas, mas eu vou demarcar apenas a sombra e o highlight, que seria a iluminação, nesse primeiro caso, que é o que mais está chamando a atenção para mim. Então, a cor base da pele eu vou deixar como uma forma maior e vou separar em forma menores tanto a sombra como a iluminação. Então aqui eu tô marcando o que eu enxergo que seria legal de eu representar como sombra no meu desenho ali do lado. Então eu tô marcando mais ou menos o que o meu olhar tá vendo como uma área mais escura da imagem. Então isso, eu não faço isso na hora de eu fazer o desenho, mas seria o que eu enxergo, né, na hora de fazer. Então eu marquei aqui, eu poderia fazer bem mais pontos, mas só para simplificar, para vocês enxergarem. Então eu foquei bem no rosto e essa seria a área escura. Não necessariamente eu vou representar esses valores nesse tamanho no meu desenho ali do lado. Eu posso fazer umas mudanças, mas aí eu tô demarcando o que eu consigo enxergar da referência. Que eu vou pegar uma outra cor para eu marcar o highlight, né, que seria uma luz. Então o que mais me chamou a atenção foi essa luz na testa, né, entre as sobrancelhas, da bochecha, que sempre é uma luz que eu acabo colocando quando eu faço pintura simplificada, um highlight no nariz, no queixo, e eu consigo achar outras assim pelo pescoço, mas acabei não demarcando por enquanto. Então aí tá ok, a gente marcou a sombra e o highlight daquela de cima. Agora vamos aqui a de baixo. A gente pode ver que ele tem uma luz mais escura, então tem uma iluminação mais branca, que seria de uma luz assim ambiente, e uma iluminação lateral, que seria feita por uma luz. Então eu vou marcar, em vez de marcar a sombra e a iluminação, eu vou marcar os 2 tipos de iluminação que temos nessa imagem. Que seria essa iluminação ambiente, entre aspas, que é mais clarinha, que eu tô fazendo vários pontos, acho que eu vou fazer até um pouquinho mais do que do primeiro, para tentar demonstrar legal. Que são os pontos que mais me chamam a atenção da luz, dessa luz ambiente. E agora eu vou marcar a luz feita por uma iluminação mais alaranjada, né, que a gente tá vendo na imagem, tanto vindo meio de lado, meio por trás da referência. Então eu vou fazer essas 2 marcações. Então eu separei em 3, então seria a cor base dele, essa iluminação ambiente e a iluminação feita por uma luz. Então estamos ali. Marquei, então eu não marquei as shadows, né, que seria as sombras.
Então depende muito, né, da referência, de como você quer escolher. Eu poderia ter marcado um quarto tom de sombra, mas vou deixar assim para ficar mais fácil. E aqui na última eu peguei uma referência onde tem um ponto de iluminação muito grande. Então eu marquei novamente as partes que são em sombra, que eu achei que são mais escuras, eu posso representar com uma cor escura. E a gente pode perceber que a iluminação dessa imagem está vindo de cima, né? Então essa parte de baixo do nariz, de baixo do queixo, não está recebendo luz. Então é onde eu estou marcando para eu fazer as partes mais escuras. Claro que eu simplifiquei, né? Podia ter marcado a orelha ali, mais o pescoço. Então a iluminação está vindo aqui de cima. E aí a gente pode ver que o highlight, que seria a iluminação, tá muito grande na maior parte do rosto dele, né? Então tem uma parte muito grande de iluminação branca nessa imagem. Eu posso demarcar aqui para vocês como ficaria se eu fosse marcar a iluminação, o highlight, né? Então ficaria um espaço muito grande na demarcação. Então nesse caso eu vou querer aplicar o meio tom entre eles. Então eu vou marcar a sombra e esse meio tom, que seria esse tom cinza mais claro, não chegando tão branco, né, como a iluminação. Então é mais ou menos essa separação de cores que eu acho que é um exercício legal de fazer na hora que você está começando a pintar e a entender valores. E é o que eu enxergo antes de eu representar na minha ilustração, ou na primeira fase da pintura, seria essa a visão que eu teria. Aí depois daqui, vamos então entender o que está acontecendo com as cores ali e selecionar tons que podem ser aplicados nos nossos desenhos ali do lado. Então, nessa primeira referência, eu vou com o Color Pick pegar os 3 tons que eu separei. Então seria a sombra, a cor base e o highlight. Então basicamente seriam essas cores que a gente iria usar. Existe o tom da boca, o tom do olho, o cabelo, mas vamos focar em 3 cores para a gente usar nesse experimento aqui, nessa ideia. Então aqui, tendo essas 3 cores bases que eu vou querer usar, eu vou procurar umas cores interessantes que eu posso representar, não necessariamente sendo totalmente fiel àqueles tons ali. Então eu vou usar algo mais pro laranja e seguir essa ideia entre laranja e um highlight mais amarelo, mais bege. Então toma seu tempo aí, pensa e vamos pegar umas cores mais interessantes do que as cores mais pastéis, normais que existem quando a gente faz o color pick da imagem. Então vou passar aqui rapidinho eu escolhendo as cores. Então, como pode ver, eu segui esse padrão, que eu selecionei 3 cores, uma cor mais escura, que eu vou usar como a sombra, uma cor média, que seria a base do rosto, que seria a parte maior da ilustração, da pintura, e uma cor de luz. Então, eu vou selecionar aqui a cor média e vou pegar laço tool para facilitar o processo dessa vez. Vou selecionar o rosto dele. E aí a gente vai aplicar a cor média que eu selecionei ali. Você pode fazer vários testes até chegar em uma combinação legal. Mas como essa referência é mais pro amarelo, pro laranja e verde, eu resolvi pegar cores laranjas. Então, tendo ali a cor base, eu vou fazer a sombra, né? Que eu consegui enxergar na referência. Então, com calma, eu vou olhando bem para a referência, vendo umas formas interessantes. Então, nesse caso, não vai ter aquele blend, né? Então, eu não vou misturar cores. É bem blocado mesmo. Para você ver que, de uma forma simples e fácil, você consegue dar a identidade da luz daquela referência, né? Para a pessoa enxergar a referência com poucas cores, com poucos tons. Então, é legal brincar com isso. Aqui eu adicionei mais detalhes do que a gente tinha selecionado, né? Na visão, eu fui adicionando os detalhes que eu achei que adicionaria. Aí eu vou ligar aqui o que eu fiz. Então eu tenho a sombra do nariz. Puxei um pouquinho o olho. Tá vendo que eu não fiz aquela parte toda aqui da lateral. Eu fiz um pouquinho mais fininho. Então você vai tendo, né, a sensação do que fica legal na sua pintura ou não. Mas seguindo o padrão, assim, de cor e sombra. Que eu acho que ajuda bastante quando você está estudando isso. Estudando o uso simples de valores. Então com bastante calma. Tô aplicando. Como eu vou usar apenas esses 3 valores, eu vou acabar pintando o cabelo, olhos, os dentes,
entre esses três tons, para não deixar tão complicado dessa vez. Então, tô fazendo uns detalhes ali. E vamos pro highlight agora. Então, vamos lá. Uma forma meio parecida com o que eu vi ali na bochecha. Que são luzes mais interessantes, né? Forma mais interessantes. Um pouquinho no nariz. A da testa. Eu poderia não fazer a da testa, assim, em uma ilustração normal que eu faria. Mas resolvi mostrar aí como ficaria. E vamos fazer uns detalhes aí pra ficar mais apresentável o desenho, usando apenas essas 3 cores. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, pra não ficar tão longo também cada explicação. Então aí eu acabei fazendo uns detalhes a mais, né? Aumentei a sombra da imagem que eu tinha feito, vendo o que fica legal, o que não fica. E ficou mais ou menos assim, pelo que eu enxerguei de luz e sombra. Então vamos para o segundo exemplo. E eu vou selecionar umas cores interessantes, seguindo essa cor mais azul, roxa, com laranja. Vou passar aqui rapidinho enquanto eu seleciono as cores. Então, bom, eu fiz o Color Pick ali, né? Então, peguei os 3 tons que eu separei, a base, a luz e a iluminação lateral. E eu segui mais ou menos aquela ideia. Então, eu peguei um tom roxo, que é o tom escuro, né, da pele. A luz mais clara eu fiz um azul. E a luz lateral eu fiz um laranja. Então, vamos lá. Eu não usei o Lasso Tool, né? Só não sei porquê, acabei pintando. Então, vamos pintar toda a base dele. E com esse tom que eu escolhi, a base que eu fiz de sketch, ela ficou um pouco sumida. Então, você vai ver que ali que eu vou duplicar o sketch, duplicar, né? E pra ficar mais escuro ali, pra gente enxergar bem. E vamos aplicar a iluminação, que eu marquei em amarelo ali. Então, eu não usei o branco, né? Eu vi que quando eu fiz o Color Pick, eu vi que ela era meio azulada, então eu usei um tom de azul mais claro pra fazer. E vamos achar os pontos que eu acho interessante de representar. E aí vamos para a segunda iluminação, que seria essa luz mais laranja na lateral. Então, a mais fininha, né? Ela não tem muita influência na parte da frente. O que eu consegui enxergar um pouco, que eu acho que não vai dar pra ver direito no vídeo, é que tem um leve laranja no lado do nariz dele, que eu acho que eu acabo fazendo depois. Então, com bastante calma, você vê que com poucos tons já ficou interessante, né, a ilustração assim. Ficou só essa luz laranja, já dá um visual legal pra pintura. Aí eu vou adicionar mais uns detalhes pra ficar mais parecido. E como nessa imagem eu não usei uma cor de sombra, né? Eu acabei pegando um tom escuro pra pôr no cabelo, pra não ficar tudo uma coisa só, né? Uma coisa roxa só. Adicionei uns detalhes a mais do laranja. E ali eu reparei que esse highlight que eu fiz mais azul, achei que tava muito claro. Então eu resolvi desaturar um pouquinho, né? Puxei um pouquinho a saturação. Deixei ele um pouquinho mais escuro pra não ficar tão chamativo como tava na imagem. Eu gostei mais do resultado como ficou assim. E é basicamente esse o começo, assim, da ideia dos valores dessa referência que eu consegui enxergar. Então, agora a última referência, que seriam só valores de preto e cinza. Eu fiz o Color Pick de algumas áreas, né, pra eu entender o que estava acontecendo. Acabei pegando mais, né, do que eu deveria. E aí eu vou escolher os tons de cinza que eu acho que vão ficar legais na hora de eu representar essa imagem. Então, selecionei os 3 tons, eu não peguei tão escuro, capaz que eu mude depois um pouquinho. Aí eu peguei o Lasso Tool, vamos selecionar a parte da pele. Então, nesse caso eu vou usar o tom mais claro, porque é o tom maior que se encontra ali. Aí agora eu vou pro tom da sombra, vou fazer as marcações embaixo dos olhos. Aí temos no nariz também, que ficou bem blocado ali. E aí eu vou achando os pontos,
Fiz também a boca que eu acabei apagando. Coloquei embaixo da boca e resolvi fazer a do pescoço, que eu acho que representou melhor. E mais uns detalhezinhos aí que eu fiz. Agora pro tom médio, eu vou usar ele pra fazer os detalhes na boca, que eu achei mais interessante do que a luz de sombra, né, que eu escolhi. Vamos fazer as formas laterais. Deixa eu adiantar aqui. Então aí com calma eu fui, né, blocando as áreas pra fazer sentido e ficava mais legal ou não. E aí o tom mais escuro eu usei pra fazer o cabelo. Ainda achei bem claro, né, acho que eu podia ter usado mais na luz de sombra, na cor de sombra, pra ser mais escura. Mas pra representar ficou legal, ficou claro. A visão, né, ficou... Dá pra enxergar bem o que tá acontecendo. Então eu fiz mais uns detalhes. E a ideia seria basicamente isso. Claro que você pode começar a trabalhar em cima dela colocando mais um valor diferente. Então vai do seu gosto, apenas trabalhar com 2 valores, não sei. Então ficaria mais ou menos assim. Que é uma forma clara de leitura, uma forma simples. Então você enxerga, você sabe o que está acontecendo. Não tem tantos detalhes para você ficar observando. Eu acabei escurecendo um pouquinho para ficar melhor, até gostei. E eu espero que tenha sido claro para vocês, tenham ajudado em algum aspecto, né, alguma ideia. É uma coisa básica, eu acho que muitos de vocês já entendem, já conseguem enxergar pelo menos o ponto de luz, o ponto de sombra, mas, né, tentem blocar isso, que eu acho que ajuda bastante, né, no início, para você conseguir simplificar e fazer a coisa simples, fazer sentido, que eu acho que é uma atividade difícil, né, você simplificar algo e deixar aquilo bom. Então, foi legal de eu pensar nisso na hora que eu tava fazendo aqueles desenhos lá pro Twitter e querer passar. Então, aqui eu deixei em preto e branco, para vocês verem os valores como combinam com a referência que eu usei, ainda mais o do meio, né? Eu não fugi dos tons, dos valores que tinha minha referência, só que eu usei umas cores um pouco diferentes. Então, pra você ver que combina, mesmo a gente mudando a cor e usando na cor, tentar ser fiel ao valor da imagem, né? Tipo, a luz que ela tem. Que eu acho que ficou mais claro a diferença entre o primeiro e o segundo, que dá pra gente enxergar bem. Aí eu fiquei brincando um pouco com as ferramentas de valores para aquele último exemplo. Eu clipei ele ali, porque eu não tava feliz realmente com as escolhas de cinza que eu fiz. Mas eu acho que é basicamente isso que eu queria passar. Espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido alguma coisa legal. Ou quem já sabia também pode deixar algum comentário, alguma ideia, alguma outra dica aí nos comentários. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Deixa um like no vídeo, ativa o sininho para notificação quando tem vídeo novo. E até o próximo vídeo. Falou!